Revelações milagrosas, os incríveis Nefilim e o plano sagrado do dilúvio transformador. Noé, filho de Lameque, viveu numa terra inundada de trevas e desespero. Nos tempos antigos, durante o terceiro ano de Joaquim, a Mesopotâmia enfrentava uma corrupção extrema. O ódio entre as pessoas se espalhava como uma praga, e os Nefilim, aqueles gigantes dos quais a Escritura fala, povoavam a terra, fruto de uniões sagradas que tornaram-se profanas. A violência prevalecia, e a bondade parecia quase extinta. Noé era um homem justo, que caminhava pela cidade olhando para os rostos desesperados ao seu redor, um mar de impiedade que testava sua fé inabalável em Yahvé. Em meio a essa decadência espiritual, suas mãos calosas trabalhavam arduamente, não apenas nas lavouras, mas também em manter a sua família unida pela fé. Em noites silenciosas, enquanto olhava para o céu estrelado, Noé se perguntava se ainda havia esperança. Então, a voz do Senhor ressoou em seu coração como um trovão, trazendo uma revelação milagrosa: darei fim a toda a carne, pois a terra está cheia de violência. A gravidade da mensagem tocou profundamente seu ser. Como poderia um homem justo ser parte de um juízo tão severo? A instrução de Deus foi clara: construir uma arca. Noé atendeu ao chamado, e ao erguer sua obra, os escárnios do povo ecoavam ao seu redor. Diziam que ele era lunático, zombavam de sua fé. Mas, a cada martelada, ele via a arca não só como um barco, mas como um sinal de restauração e esperança. As nuvens sombrias começaram a se acumular no céu, e a sensação de temor no ar era palpável. O povo, inicialmente risonho, agora se tornava cético e assustado. Enquanto o dilúvio se aproximava, a água começou a se acumular, e o desespero tomou conta. Noé, com visão clara, sabia que a salvação era para sua família, e isso preenchia seu coração de coragem. Como um farol em meio à tempestade, ele aguardava pela realização da promessa de Deus. O que farei com o mundo após a tempestade? Refletia ele, pressentindo que esse juízo traria uma nova criação. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que as águas subiam, Noé e sua família se preparavam para entrar na arca. O caos antes conhecido da terra agora se tornava um eco distante, substituído pelo rugido das águas que se aproximavam cada vez mais. Assim, a arca flutuava sobre um mundo em ruínas, um abrigo seguro em meio ao juízo. Noé olhava pela janela, com a pergunta ardente em sua mente: que terra emergirá após as águas? A espera pelo amanhecer de uma nova criação se tornava uma realidade palpável, mas as revelações divinas ainda estavam por vir. O dilúvio rugia como um leão enfurecido, e as águas cobririam cada canto da terra, enquanto a arca navegava sentada em meio ao caos. Dentro dela, Noé e sua família ouviram o estalar da madeira, ecoando com a força do juízo que se desdobrava fora dos sólidos muros que os cercavam. O medo e a incerteza pesavam sobre seus corações, mas a fé de Noé, como uma âncora, mantinha sua alma firme na promessa do Criador. As horas passavam e o lampejo da esperança se tornava um farol, iluminando o que restava da fé. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, pensou Noé, meditando nas palavras que seu pai lhe dissera. Mas uma nova preocupação começou a inquietá-lo. Enquanto as chuvas caíam como lágrimas do céu, ele percebia que não apenas a carne estava sendo julgada, mas também o pacto de Deus se desenrolava diante dele. Um dia, quando a tempestade parecia ter atingido seu clímax, Noé se posicionou junto à janela da arca, olhando para as águas turvas que pairavam sob o céu escuro. Ele orou em seu interior, clamando a Deus por entendimento. Senhor, qual será o desfecho de tudo isso? O que virá após a tormenta? Qual é o destino reservado à criação que agora perece? E então, numa fração de segundo,
enquanto as gotas de chuva tamborilavam na arca, uma visão lhe foi concedida. O céu, por um instante, pareceu abrir-se, e Noé vislumbrou uma grande luz, uma realidade além da destruição que cercava. Ele viu uma nova terra, adornada com vegetação exuberante e águas cristalinas. O Senhor sussurrou ao seu coração: a vida ressurgirá, e o mundo será renovado na minha promessa. Estimulado pela visão, Noé começou a falar com sua família, compartilhando a esperança que lhe foi revelada. Em breve, as águas se retirarão, e o Senhor trará um novo começo. Não tornem a olhar para o passado, pois o que está por vir será glorioso. Sua esposa, Naamá, e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, escutaram com atenção e crescente expectativa, permitindo que a esperança se infiltrasse em suas almas atormentadas. No entanto, enquanto eles se preparavam para a nova criação, um som estranho ecoou sob as águas. Os ecos de vozes distantes se tornaram audíveis, murmúrios que flutuavam na tumultuada superfície. Os Nefilim, os gigantes que outrora povoavam a terra, apareceram em sonhos de Noé, nascido da terrível perversidade que havia corrompido os homens. Ele temia que, mesmo em juízo, suas ações pudessem ecoar nas gerações futuras. Conforme os dias se arrastavam, um profundo senso de responsabilidade pesava sobre Noé. Ele sabia que o novo mundo que surgiria exigiria mais do que sobrevivência, demandaria uma resolução. Os homens novamente se desviarão, pensou ele, a criação do Senhor deve ser ensinada a seguir seus caminhos. As águas começaram a diminuir, e a arca flutua na quietude do novo dia. Noé, com o coração ansioso, se preparava para descer. Sua confiança em Deus, consistente e cristalina, irradiava luz em meio à escuridão. Que nova aliança aguardava sua família? Que bênçãos viriam e que responsabilidades estariam à frente? Assim, a arca repousava em segurança no Monte Arara, e a promessa de Deus, o desígnio divino em meio à destruição, começava a se desenrolar. O futuro era um mistério, mas a certeza da promessa divina era inabalável e Noé estava prestes a descobrir o que Deus ainda revelaria. Abrindo a porta da arca, um sopro de mudança estava prestes a entrar no mundo, e a nova criação de Deus clamava por ser revelada. Quando a porta da arca finalmente se abriu, uma luz radiante inundou o interior, e o ar carregava a frescura de um novo começo. Noé hesitou por um momento, sentindo o peso do mundo caindo sobre seus ombros. Ele olhou para sua família, os rostos imersos em expectativa e incerteza. Após tanto tempo sendo guardados da destruição, estavam agora diante do que Deus havia prometido. Venham, disse Noé com firmeza, é tempo de sair e ver a criação que o Senhor irá nos confiar. Um a um, sua esposa, filhos e noras deixaram a segurança da arca, respirando a brisa suave que agora dançava sobre as águas amainadas. A vista que se desdobrava diante deles era de uma paisagem mudada. A terra, antes devastada, começava a florescer sob a luz do sol que finalmente surgia. Noé deu um passo à frente, seus pés tocando a terra molhada que um dia foi manchada pelo sangue dos ímpios. Ele se ajoelhou, como fazia em momentos de comunhão com Deus, e orou: ó Senhor, grato sou pela redenção. Este novo mundo é teu, e nossa vida pertence a ti. De repente, uma brisa fraca trouxe um odor doce de terra e ervas novas. Noé sentiu que algo estava prestes a ser revelado, um mistério ainda oculto. Ele se levantou e gesticulou com as mãos, chamando sua família para se aproximar. Juntos, olharam para aquela nova criação que se revelava lentamente. Com o passar dos dias, Noé se dedicou a explorar os campos verdejantes e as águas puras que agora existiam em abundância. Ele lembrava-se da visão que tivera enquanto a arca flutuava, e sabia que Deus estava prestes a selar uma nova aliança com ele e seus descendentes. Um dia, enquanto caminhava, Noé sentiu uma inquietação em seu espírito, algo não estava totalmente claro, e as memórias dos murmúrios dos Nefilim ecoavam em sua mente. No entardecer de um dia, quando as estrelas começavam a brilhar no céu, Noé decidiu que precisaria orar novamente, buscando resposta para as aflições de seu espírito. Ele se afastou de sua família e subiu até o cume de uma colina próxima. Ali, sob a imensidão do céu, levantou suas mãos: Senhor dos exércitos, revela-me o que está por vir. Eu temo que as sombras do passado possam se erguer novamente entre os homens. Que os Nefilim não reemergem,
para que não venhamos a repetir a história de corrupção. Então, uma voz suave e mais poderosa encheu seu ser: meu servo Noé, escuta. Embora o mundo tenha sido purificado, o coração do homem permanece suscetível ao erro. Não se esqueça que a verdadeira transformação precisa vir do interior. Eu estou com você e sua família, e farei de vocês uma grande nação, mas uma maior responsabilidade estará sobre seus ombros. Noé estremeceu ao ouvir aquelas palavras, pois compreendeu que o peso de liderar uma nova geração também significava a luta constante pela justiça e pela santidade. Prepara-te, ó Noé, os dias são decisivos. Ensina a verdade e instrua a próxima geração em meus caminhos. Assim, enquanto observava as estrelas cintilantes no céu que haviam testemunhado tantas eras, compreendeu que Deus não terminara de escrever sua história. Tanto quanto havia salvado sua família, ele havia planejado o que ainda estava por vir. Com uma nova determinação, Noé desceu a colina, pronto para conduzir sua família em adoração e devoção ao Deus vivo. Mas ainda havia segredos a serem desvendados, pois enquanto o Senhor estava construindo um novo começo, Noé começou a ter visões mais perturbadoras sobre o que havia se passado nas profundezas da terra. A sussurrante sombra dos Nefilim persistia, e o que poderia ser a verdadeira natureza do legado que estavam prestes a deixar para o futuro? O caminho à frente seria desafiador, e o eco de antigos erros prefigurava um destino divino que ainda deveria se revelar por completo. Enquanto os dias se transformavam em semanas, a nova vida que brotava ao redor de Noé e sua família continuação apenas a reafirmar a magnificência da criação divina. Mas nas noites de silêncio, o espírito de Noé estava cheio de inquietação. Ele se ajoelhava frequentemente ao cair da tarde, buscando a presença do Senhor, implorando por orientação sobre os dias que viriam. Certa noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente sobre a terra recém-restaurada, Noé teve um sonho. Nele, viu uma vasta planície dividida por um rio caudaloso, onde sombras dançavam nas margens, e ecos de vozes longínquas falavam de grandeza e destruição. Ele pôde discernir que as vozes pertenciam àqueles que haviam caminhado sobre a terra antes do julgamento de Deus os Nefilim. A visão deixava claro que, embora o julgamento houvesse ocorrido, a semente da rebelião ainda poderia estar à espreita, aguardando o momento certo para reemergir. Noé despertou em súbito sobressalto, sua alma imersa em angústia. Ele se levantou e se dirigiu à colina novamente, elevando sua voz em oração: ó Senhor, em tua misericórdia, revela-me como posso proteger esta nova geração. O que está por vir? Esses Nefilim serão eles apenas um eco do passado ou um presságio de que o erro se repetirá? A resposta do Senhor foi novamente clara e penetrante, como um clarão de luz através da escuridão: Noé, eu estabeleci a aliança com vocês. Mas, como a luz que brilha em trevas, a verdadeira batalha se trava no coração dos homens. A incredulidade pode retornar, muitos se afastarão dos meus caminhos. A voz continuou, enriquecendo a compreensão de Noé: em cada geração, haverá uma escolha entre a luz e as sombras. Ensina a teus filhos a travar essa batalha na fé, para que não caiam novamente nas armadilhas de corrupção. A descendência de Sete será a linha pela qual a promessa da redenção será cumprida, mas, mesmo entre eles, discernimento e vigilância são necessários. Noé ouviu as palavras do Senhor e sentiu peso e esperança ao mesmo tempo. Ele entendeu que havia uma responsabilidade a mais sobre seus ombros, não bastava apenas sobreviver, mas deveria ser um guia para sua família, instruindo-os na verdade. Ao retornar para casa, Noé encontrou sua família reunida à volta do fogo. Ele se sentou com eles e compartilhou não apenas as alegrias daquela nova terra, mas também os desafios que se erguiam à sua frente. Meus amados, houveram tempos em que este mundo esteve repleto de corrupção e destruição. Precisamos lembrar de Deus, é a nossa única defesa contra as sombras que ainda podem tentar adiantar-se. Eles ouviram atentamente, e Noé, então, se propôs a partilhar com eles as histórias antigas, a palavra de Deus. Aos poucos, começou a instruí-los, narrando as histórias de Adão, de Sete, e o porquê da destruição anterior. Ali, sob o olhar da noite, tomou a firme decisão de erigir um altar em honra ao Senhor, um testemunho de sua aliança renovada com Deus. Após aqueles momentos de ensino, Noé percebeu um estranho brilho nas margens do seu campo, como se algo estivesse se movendo na distância. Ele saiu para observar,
e à medida que se aproximava, seu espírito ficou inquieto. Na sombra do monte, sombras se erguiam e ele ouviu novamente as vozes indistintas. Suas palpitações aumentaram e, ao retornar ao seio de sua família, insegurança começou a se formar em seu coração. Não podemos vacilar, pois algo se murmura no meio das árvores, e não estou certo de que seja uma boa nova. Ele se lembrou de suas visões e da história que ainda insistia em ressurgir. Onde estavam agora os Nefilim que tinham tentado corromper o coração da humanidade? Aquela inquietação não era em vão, e a terra ainda possuía mistérios que pareciam não ter fim, prenunciando uma batalha invisível entre o bem e o mal. Assim, enquanto o sol despontava no horizonte, a sombra de um novo desafio pairava sobre Noé e sua família, um chamado à vigilância, um lembrete de que o tempo de redenção, embora próximo, nunca estaria livre das antigas correntes de um passado que ainda ecoava. O que mais estava por vir? Que sombras ainda se ergueriam sobre a nova terra prometida? Os ecos de advertência se misturavam à esperança de um novo começo, e um plano divino se desenrolava em um compasso eterno entre a luz e as trevas. Enquanto o dia avançava, a luz do sol penetrava as nuvens, e Noé se lembrou do comprometimento que fizera perante o Senhor. Ele levantou-se cedo, decidido a buscar ao Senhor, como estava em seu coração. Com a firmeza do propósito e a urgência das visões, dirigiu-se ao altar que havia erigido, um símbolo de sua aliança renovada com Deus e de seu desejo de proteger sua família. Ali, de joelhos, clamou: ó Deus, tu que conheces os segredos de toda a criação, mostra-me a verdade oculta sob as sombras. Revela-me o que está prestes a acontecer para que possamos nos preparar e não ceder às ciladas do maligno. As palavras eram firmes, carregadas de um peso que só um coração aflito pela responsabilidade poderia compreender. Enquanto Noé orava, um vento suave soprou ao seu redor, e uma voz, mansa e potente, lhe respondeu: Noé, os dias de transformação não são isentos de provações. O que agora é novo se tornará alvo do antigo. Olhe atentamente, pois entre os homens que habitarão esta terra, se esconderá o engano e a duplicidade. Os Nefilim, em seus corações, ainda aguardam para surgir novamente, buscando corromper a criação que foi restaurada. Noé sentiu a gravidade daquela revelação. Ele sabia que, ao contrário do que esperava, não era apenas um recomeço, mas uma nova batalha a se travar. O eco dos dias antigos ressoava em sua alma. Como poderei conduzir minha família, Senhor? O que devemos fazer para que os laços que estabeleci com eles permaneçam firmes? A resposta do Senhor foi clara: ensina-os a discernir a verdade em meio à mentira. Plante em seus corações a palavra que traz vida e alegria. Curvados sob a segurança de minha promessa, eles não se afastarão nos dias maus que virão. Com essa instrução, Noé ergueu-se do altar, uma nova determinação ardendo em seu peito. Ao retornar à tenda, encontrou sua família reunida em um círculo, os rostos iluminados pela chama do fogo e pela esperança de dias melhores. Ele sabia que precisava transmitir o que havia recebido. Meus filhos, começou Noé com um tom solene, há um chamado em nossos corações para sermos do Senhor em um mundo que ainda guarda as marcas do mal. Não podemos nos deixar enganar, pois o que é invisível ao olho humano, muitas vezes é mais real do que podemos imaginar. A palavra de Deus deve ser nossa única guia, para que possamos resistir ao mal que tenta ressurgir entre nós. Os olhos de seus filhos, Sem, Cã e Jafé, se encontraram, repletos de curiosidade e temor. Mas, pai, se de fato os Nefilim ainda estão por aí, como saberemos o que fazer? Questionou Sem, o primogênito, com a voz tremulante. Confiemos nos ensinos que herdamos. A oração nos dará direção, e a fé será nossa armadura. Juntos, seremos um remanescente fiel, e em nossa unidade, seremos um perigo para as trevas. O Senhor não nos deixará sozinhos, pois Ele é nossa esperança e nosso refúgio, Noé respondeu, a certeza de sua fé ressonando em cada palavra. Enquanto ele falava, sombras se moviam discretamente nas bordas da clareira onde seus filhos estavam sentados. No coração de Noé, a inquietação crescia, trazendo à tona a imagem que o atormentava. Ele se virou em direção à escuridão, e um calafrio percorreu sua espinha. Haveria um espírito maligno neste lugar, que esperava a oportunidade de se infiltrar e perturbar a nova aliança.
Com essa preocupação latente, Noé sabia que estavam apenas no início de sua jornada, um passo de fé a mais em direção ao cumprimento da promessa de Deus. Para cada sombra que ele visse, o Senhor providenciaria uma luz. Mas o que se aproximava estava longe de ser apenas uma sombra, algo maior e mais sombrio se fazia presente, pronto para testar a fé e a coragem de Noé e sua linhagem. Protege-nos, Senhor, ele murmurou, enquanto seus filhos começavam a sentir a tensão no ar. A batalha estava longe de ser vencida, e entre as revelações havia algo mais, um portentoso sinal de que o plano soberano de Deus se desenrolava, mas não sem o teste dos corações. O que mais virá? Senhor? Seu espírito clamava. As trevas estavam à espreita, e o propósito divino ainda se escondia nas profundezas do desconhecido, aguardando o momento certo para ser revelado. A promessa da redenção se entrelaçava com o medo do retorno dos antigos, enquanto a história do passado aguardava para se encontrar com a do futuro. Enquanto a noite se aprofundava e o céu se cobria de estrelas, Noé permaneceu inquieto, as palavras que ouvirá ainda ecoavam em sua mente, os Nefilim aguardam para surgir novamente. O brilho da esperança que iluminava sua tenda não conseguia afastar completamente a sombra que se aproximava. Olhando para os rostos de sua família, Noé entendeu que cada um deles era uma promessa de continuidade e um alvo para as forças tenebrosas que procuravam corromper tudo o que era bom. Naquela noite, Noé decidiu que a oração não era o suficiente. Era necessário mais, algo que reverberasse em toda a sua família, um chamado à coragem e à vigilância. Filhos, disse ele, a fervente determinação em sua voz, não é somente a palavra de Deus que nos guiará, mas também nossas ações. Devemos nos unir como um só coração e um só espírito, sempre prontos para enfrentar o que vier. Cuidem-se uns aos outros e protejam a verdade que abraçamos. Sem, o mais velho, olhou para o pai com um misto de temor e respeito. Mas pai, como sabemos que estamos realmente preparados? O que devemos fazer para que não sejamos enganados, para que a escuridão não nos consuma? A inquietação de Noé aumentava. Havia um peso nas palavras de Sem que refletia a urgência do chamado divino. Noé então lembrou-se das instruções que receberá, ensina-os a discernir a verdade. E assim, a inspiração divina tomou conta de seu coração. Devemos buscar a comunhão com o Senhor através da adoração e da meditação em sua palavra. Somente assim poderemos saber quando a mentira se disfarçar na verdade. Que cada um de nós busque um momento a sós com Deus e ache a força na sua presença. A oração, meus filhos, é o alicerce que não pode ser abalado. Enquanto falava, o céu parecia sussurrar segredos sagrados. A lua, alta e cheia, iluminou o campo e revelou algo que Noé não havia notado antes, um brilho sutil entre os arbustos. Olhando com mais atenção, percebeu que não eram apenas sombras, havia algo se movendo, algo que pulsava com uma força estranha. O coração de Noé disparou. O que é isso? Ele questionou, enquanto se aproximava cautelosamente da luz. Mas antes que pudesse discernir a origem daquela luminosidade, uma voz ressoou nas profundezas de sua alma, lembrando da revelação anterior, os Nefilim aguardam. Por um momento, a conexão entre o mundo espiritual e o físico tornou-se palpável, e Noé sentiu o peso dos antigos sobre ele, como se a terra estivesse tremendo sob os pés. Senhor, faze-nos ver! Noé exclamou, caindo de joelhos em um clamor desesperado. Ele implorou pela visão que o ajudaria a entender o que estava diante dele, a verdade escondida por trás do véu do medo. A noite ao seu redor parecia aumentar em densidade, como se uma tempestade espiritual estivesse prestes a eclodir. Ao erguer seus olhos, as sombras haviam se dissipado, e diante dele estava uma figura. Em meio à luz reluzente, a forma parecia andar, não com os sons da criação, mas com a gravidade do reino das trevas. Os filhos de Noé se aproximaram, seu temor palpável nas faces aflitas. Não temas, disse a figura, e a voz soou como um eco celestial. Sou mensageiro dos altos céus. A batalha que se avizinha não é somente para a sua família, mas para toda a humanidade. Prepare-se, pois o que se aproxima unirá o antigo e o novo. Em vocês, o Senhor verá um remanescente que não se curvará diante da iniquidade. Um profundo silêncio tomou conta do grupo.
A consciência do chamado divino era inegável e clara. Noé, sentindo a responsabilidade, compreendeu que a luta contra os antigos não era somente uma defesa, mas uma preparação para o cumprimento da promessa de Deus. Quando a escuridão se erguer, clame. E será a luz que você acenderá que atrairá a ira dos Nefilim. Não temerás, pois a verdadeira luta já foi vencida. Porém, a prova de sua fé se apresentará diante de vocês. E com essas palavras, a figura se desvanecera, deixando um rastro de luz divina e um enigma que ecoou no coração de Noé e de seus filhos. Eles agora compreendiam que o que viriam a enfrentar era muito mais que o que seus olhos podiam ver, era uma verdadeira guerra espiritual. E assim, Noé sabia que o Senhor havia preparado um caminho que os levaria a um destino glorioso, mas também exigiria coragem e determinação. O que ele havia descoberto naquela noite não era apenas um alerta, mas uma promessa, a de que cada um deles teria um papel no plano soberano de Deus. E a pergunta que ressoava em seu espírito era: estariam eles realmente prontos para a tempestade que se avizinhava? As chamas da fé queimavam em seus corações, mas o que, em seu íntimo, ficava escondido nas sombras? A batalha pela verdade havia começado, e o plano de Deus se desdobraria nas proximidades do desconhecido. Noé sentiu como se as palavras do mensageiro celestial ecoassem em cada fibra do seu ser. A tensão que pulsava no ar assemelhava-se a um campo elétrico, e seus filhos, ainda próximos, observavam com olhares ansiosos. A proteção que Noé buscava para sua família parecia mais frágil do que nunca diante da dimensão da batalha que se aproximava. Se a escuridão está a se erguer, precisamos nos preparar, ele ponderou, enquanto a atmosfera ao seu redor se tornava mais densa. Vamos nos reunir em oração, ele disse, tomando as mãos de sua esposa e filhos. Vamos clamar ao Senhor, buscar sua direção e proteção. Na unidade de nossa fé, seremos fortalecidos. Assim, eles se ajoelharam, cada um em um fervoroso clamor a Deus, implorando a Ele por sabedoria e força. O murmúrio de suas vozes unidas subiu aos céus como um incenso precioso, e Noé sabia que aquele ato os colocava sob as asas da proteção divina. Enquanto a oração fluía em contínua vozes, a lua parecia brilhar com uma intensidade inexplicável, e estrelas piscaram como se respondessem à invocação. Um temor reverente envolveu Noé. Aquela noite era especial, um momento de transição onde o sagrado e o profano se encontravam de maneira tangível. Senhor, faze-nos guiados pela tua luz, ele suplicou, seu coração repleto de um novo propósito. Quando acabaram de orar, uma mudança sutil na atmosfera fez todos levantarem os olhos. Uma brisa suave começou a soprar, carregando um aroma doce que lembrava a flor de um lírio, misturado ao frescor da manhã. Noé percebeu que algo havia mudado nas sombras ao redor da tenda. A presença que antes era pressão, agora parecia acolhedora, embora não menos misteriosa. Olhem! Exclamou Jafé, seu filho mais novo, apontando para o horizonte. O que está se aproximando? Noé seguiu o olhar de Jafé e viu uma nuvem escura começando a se formar, girando em pitas e vórtices. Era como uma tempestade se anunciando, mas imbuída de um aura sobrenatural. Os dias antigos se levantarão, ele murmurou, lembrando das palavras do mensageiro. Venham, vamos nos preparar. Com um semblante grave, Noé conduziu sua família para dentro da tenda, onde as paredes de madeira pareciam sussurrar histórias de tempos passados, histórias que agora se tornavam relevantes novamente. Ele pegou as tábuas e escrevia palavras sagradas, relembrando as promessas que o Senhor havia feito a eles. Do que está por vir, precisamos estar prontos, ele afirmou, a chama da fé ardendo em seu coração. Enquanto a noite avançava, os sons da criação pareciam silenciar, e um medo palpável tomou conta do ar. Os filhos de Noé sentiam as forças de escuridão à espreita, mas também a esperança que emanava da fé de seu pai. O eco das promessas de Deus ressoava em suas mentes, mesmo quando a escuridão se aproximava, a luz da verdade estava com eles. Quando finalmente calaram-se os ventos, e o silêncio se fez absoluto, Noé viu, nas visões mais profundas de sua alma, os Nefilim. Suas formas eram imensas e distorcidas, refletindo uma fusão entre a carne e o que não é humano. Esta é a luta para a qual estamos sendo preparados, seus filhos acreditaram, e a determinação começou a despertar neles.
Reúnam-se sempre em oração e em comunhão, Noé lembrou, firmando seu olhar nos rostos esperançosos de sua família. Nosso Deus é poderoso para salvar, Ele nos dará o que precisamos para enfrentar esta tempestade. E lembrem-se, o que está próximo é a oportunidade de testemunharmos a sua glória nesta terra. Enquanto Noé falava, uma luz inesperada iluminou o céu. Era como se, de repente, uma fissura entre as nuvens se abrisse, revelando um esplendor celestial. A visão era hipnotizante, fazendo-o lembrar das promessas de restauração e salvação. E assim, mais uma vez, o espírito de Noé se encheu de fé. Ele havia compreendido que sua jornada de fé não era apenas sobre sobreviver aos dias sombrios, mas sobre conduzir sua família em meio a uma missão divina para restabelecer a integridade da criação. Mas uma serpente de dúvida começou a sussurrar em seu ouvido, questionando se realmente estariam prontos. Um novo gancho de temor surgiu em seu coração, e se a batalha que enfrentassem fosse mais do que apenas um dilema físico, mas um confronto espiritual? Como poderemos vencer se nunca tivermos de fato enfrentado os Nefilim? Noé pensou, enquanto a luz celestial começava a estreitar-se como um foco no horizonte. E assim, enquanto as sombras se aproximavam, ele sentiu o peso de uma decisão crítica. Seria sua fé suficiente para fazer aflorar o plano soberano de Deus no meio da tempestade? A tempestade que se aproximava trazia consigo o peso da incerteza, mas também a promessa da intervenção divina. Noé permaneceu em oração com sua família, cada um sentindo o fogo da determinação e o clamor por proteção. Uma nuvem espessa agora se movimentava rapidamente pelo céu, escurecendo a luz da lua e mergulhando a terra em uma penumbra inquietante. Escutem! Disse Noé, sua voz grave permeando o silêncio tenso. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, Ele nos protegerá como fez com os antigos. Ele lembrou das palavras de Salmo 46:1, que ecoavam em sua mente: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Com cada frase, sentia-se fortalecido enquanto sua família olhava para ele com esperança e reverência. À medida que a escuridão crescia ao redor, as criaturas que habitavam as lendas começavam a surgir das sombras, suas formas grotescas e distorcidas refletindo o medo primordial que habitava o coração de todos. Noé sentiu o chamado de Deus pulsar em seu interior, como se estivesse sendo equipado com uma armadura invisível. Não temam! Eles são meras sombras do que Deus pode fazer. Jafé, seu filho mais novo, olhava para o pai com uma inquietação visível. Pai, ele murmurou, a voz tremendo, como sabemos que conseguiremos enfrentar esses seres? O que se eles vierem para nos destruir? Noé se agachou, pegando o queixo de Jafé com firmeza. Meu filho, a batalha não é nossa, mas é do Senhor. Lembrem-se das histórias de nossa linhagem. Deus sempre enviou socorro em tempos de necessidade. Foi assim quando o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, e foi assim também na batalha de Gideão. Enquanto falava, as formas dos Nefilim pareciam se aproximar, grandes e imponentes, preenchendo o horizonte com sua presença sobrenatural. Noé sentiu uma onda de temor arrebatá-lo, mas sabia que a verdadeira batalha não se daria apenas em meio a armas e força física, mas em oração e obediência a Deus. Vamos nos reunir novamente em oração! Ele exclamou, buscando a unidade de seus corações. Eles se ajoelharam novamente, e as vozes se entrelaçaram em súplicas fervorosas, clamando por força e coragem. O som da tempestade crescia, mas a presença de Deus também se tornava mais palpável. Um profundo silêncio desceu sobre eles à medida que eram cercados pela escuridão. Então, de dentro desse silêncio, uma voz poderosa e familiar sussurrou nos corações de todos: Não temais, eu estou convosco. Noé, agora repleto de uma confiança indescritível, levantou-se. O Senhor nos mostrou que mesmo em meio à tempestade, Ele está presente. Preparem-se, pois o que está por vir não é apenas um desafio, mas uma oportunidade de testemunharmos o poder de Deus diante de toda a criação. E assim, como se as palavras de Noé tivessem dado vida ao ar, uma luz repentina irrompeu do céu, iluminando a noite como se a própria glória de Deus estivesse se manifestando. A tempestade que se aproximava parou por um momento, e a presença do Criador se fez sentir entre eles.
Mas à medida que os Nefilim avançavam, Noé percebeu que esta não era uma simples batalha de sobrevivência, mas um confronto cósmico que moldaria o futuro da humanidade. Uma revelação começou a se formar na mente de Noé. Não eram apenas seres do mal, mas instrumentos de Deus para uma redenção ainda maior. Haveria algo no propósito do Senhor que eles ainda não compreendiam. Em meio a esse momento sagrado, um novo gancho de compreensão iluminou sua percepção. E se esta batalha fosse não apenas final, mas um meio pelo qual o Senhor revelaria a plenitude de sua misericórdia e poder? As estrelas, antes tremulantes, pareciam agora dançar no céu, e um sentimento profundo de expectativa envolveu Noé. Preparem-se, pois o que está por vir não é o fim, mas o renascimento da criação. Ele declarou, sua voz ressoando com a autoridade de Deus. O plano soberano de Deus começava a se desdobrar diante de seus olhos, e a verdadeira luta, que ele nem sequer compreendia completamente, estava prestes a começar. Enquanto a luz divina iluminava a cena, Noé e sua família sentiram uma onda de encorajamento atravessar suas almas. O medo que antes os dominara começou a se dissipar, e os olhos de cada um se fixaram nos céus, buscando o divino auxílio que agora parecia tangível. Eis que de repente, um grandioso estrondo ecoou pela terra, como o som de muitas águas, reverberando com a força da criação. Os Nefilim, criaturas formadas a partir das distorções do mal, hesitaram por um instante, seus olhares fixos na luminosidade que emanava do alto. A presença do Deus de Israel parecia confrontá-los. Noé então, em um ímpeto de fé, levantou suas mãos e proclamou em voz alta, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Neste instante, cada membro da família, unindo suas vozes, unificou suas súplicas a Deus, clamando por proteção e intervenção. Como se a própria natureza estivesse respondendo à invocação, o vento começou a soprar mais forte. As nuvens da tempestade se tornaram nebulosas, e os relâmpagos cortavam o céu com a intensidade de um juízo divino. Noé sabia que a luta não era apenas contra os gigantes, mas contra um espírito de rebelião que personificava a deslealdade à criação de Deus. Ele lembrou das palavras do profeta Isaías, Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, Isaías 54:17. Essa promessa fluía em seu ser, fervendo com esperança. Enquanto as criaturas se aproximavam mais, uma sombra obscura surgiu, uma figura imponente que parecia liderar os Nefilim. Ele tinha uma aparência que evocava terror, como um rei derrotado buscando reivindicar seu antigo domínio. A ira do Senhor estava sobre ele, pois ele não havia reconhecido a autoridade divina. Quem é esse que se atreve a desafiar o Criador? Noé bradou, sua voz ressoando com um poder inato. A figura hesitou diante da coragem de Noé, mas não retrocedeu. Teu Deus é frágil como os homens. Vociferou a criatura, sua voz um misto de escárnio e fúria. Cairá sob o peso da tempestade que trago. Noé, sem se deixar abalar, lembrou-se de que mesmo os maiores desafios são apenas instrumentos na mão do Todo-Poderoso. Ele invocou em seu coração a visão de Moisés, levantando o cajado sobre o Mar Vermelho. O Senhor não é apenas meu refúgio, Ele é a rocha que me sustenta nas horas de necessidade, disse Noé, a fé ardendo em seus olhos. E hoje, veremos a salvação do Senhor, que se manifestará sobre esta geração. Surpreendentemente, a luz celestial tornou-se ainda mais intensa, e as nuvens obscurecedoras se dissiparam, revelando um imenso arco-íris que brotou no céu, como um sinal do pacto eterno de Deus com a humanidade. É possível que a visão transcendental do arco-íris trouxesse não apenas esperança, mas um eco das promessas que ainda estavam por vir. Entretanto, a presença dos Nefilim tornou-se palpável, e uma batalha espiritual tomou forma. Noé sabia que a armadura estava em sua oração, em sua fé e em sua obediência. Ele dirigiu um olhar caloroso à sua família que, firmemente ancorada na fé, agora alimentava um fervor coletivo. Estavam todos prontos para se erguer como um só corpo sob o altar do Senhor. Levantem-se! Não estamos sozinhos neste combate. Aquele que é fiel nos guardará nesta noite. A voz de Noé ecoou sobre a tempestade, e em um claro eco de Jeremias, seu coração clamou, Eis que tenho pensamentos de paz a vos dar, e não de mal, Jeremias 29:11.
Instantes depois, uma presença sorriu sobre eles, uma segurança que transcendeu a compreensão. O céu, embora repleto de tempestade, agora também estava adornado com esperança. E enquanto Noé olhava para os Nefilim, uma certeza inabalável dilatou seu peito. Esta não era uma batalha para condená-los, mas uma oportunidade para a revelação da glória de Deus. E assim, um novo gancho de entendimento pronunciou-se em seu coração. O que aparentava ser um juízo, poderia muito bem ser uma oportunidade divina de redenção. A pergunta pairava no ar, como uma dúvida que implicava: em destino, estariam os Nefilim a caminho de uma transformação que Deus premeditara desde a fundação do mundo? No céu astral, estrelas começaram a brilhar mais intensamente, como se respondessem: agora é o tempo da revelação. Enquanto as forças das trevas se preparavam para confrontar a luz, Noé permaneceu em pé, cercado por sua família, assim como um farol aceso em meio à tempestade. A tempestade interior, que antes alimentava o temor, agora se transformava em um clamor coletivo por intervenção divina. Esta noite, não é apenas a luta de homens, mas uma luta espiritual que refletirá a eternidade, ele proclamou, sua voz vibrante com a certeza de que sua fé não era vã. Lembrem-se do que o Senhor nos ensinou, não só em adoração, mas também em ação. Façamos do nosso temor coragem. O verdadeiro poder se ergue quando nos unimos em oração e proclamamos a verdade de Deus, disse Noé enquanto suas mãos se elevavam ao céu, clamando por auxílio. As vozes de sua família se juntaram à sua, criando uma sinfonia de súplicas. Juntos, eles clamaram por proteção, por força e por misericórdia. A conexão espiritual entre eles era palpável, como se o próprio Deus estivesse entrelaçando suas presenças no mesmo espaço. À medida que sua confissão de fé ecoava na vastidão da noite, a figura imponente que liderava os Nefilim avançou com um brilho maligno nos olhos. Quão tolos são vocês, mortais! A batalha que travam é contra o inevitável, e já carregam o peso de sua condenação. Ele rosnou, desafiando a fé de Noé. Noé não hesitou, respondendo com a tenacidade de um coração livre da escravidão do medo. Creio em um Deus que vê além de nossos olhos, que possui planos de paz e não de mal. E enquanto você se ergue como sombra, nossa luz brilhará, trazendo redenção a uma geração buscando verdade. Com estas palavras, sentiu a força do Senhor inundando seu ser, como um rio caudaloso que se liberta de barreiras. De repente, um trovão estrondou através do céu, como se todas as forças da criação estivessem respondendo à determinação de Noé. O céu crepitava com o som da batalha espiritual, e as nuvens escuras ruíam, criando um cenário de caos e esperança mesclados. Os Nefilim hesitaram, como se desconcertados pela coragem que emanava da pequena família. O poder de Deus, manifestado através de suas palavras e ações, tornou-se um escudo contra o desespero. Então, como se uma onda de energia celestial os atingisse, a terra começou a tremer sob seus pés. Noé e sua família levaram os olhos para o céu, onde a luz do arco-íris começava a brilhar, uma promessa clara de que Deus havia ouvido seu clamor e estava presente na batalha. Vamos, filhos! Unamos nossas vozes e proclamemos a vitória de Deus sobre essas sombras. Noé exclamou, as palavras fervendo com o poder das promessas divinas. Senhor dos exércitos, todos juntos gritaram, levanta a tua mão e faze-nos avançar contra as forças do mal. Essa declaração, impulsionada por uniões de corações, soou em todo o universo, atraindo a atenção dos céus. E assim, a resposta divina começou a se manifestar. As nuvens que antes pareciam ameaçadoras tornaram-se molduras de uma luz radiante. O próprio céu começou a brilhar, refletindo a gloriosa presença de Deus, que prometeu estar ao lado de todos os que confiam nele. Os Nefilim, já desequilibrados pela força espiritual de fé dos justos, começaram a recuar, sua autoridade desvaneceu-se diante do poder da luz. Nesse instante de revelação, Noé vislumbrou algo extraordinário, em meio à batalha seria revelado um plano maior. Ele compreendeu que não apenas sua família estava envolvida na luta, mas toda a criação esperava a libertação. A natureza, assim como o coração humano, suspirava por redenção, desejando o retorno à verdadeira harmonia que havia sido rompida pela corrupção antiga. Como um dilema de profundo significado, um novo gancho surgiu em sua mente.
Estariam os Nefilim presos na sua própria ilusão? Poderiam eles ser redimidos, assim como nós, se voltassem para a luz? As perguntas carregavam um peso que ecoava nas promessas de redenção. Por um momento, a esperança começou a se entrelaçar com a luta. Se há um caminho de volta, então que assim seja! Bradou Noé, lutando contra sua própria ansiedade, enquanto os filhos o observavam. O Senhor, o Deus de toda a terra, não deseja a morte dos pecadores, mas que todos se voltem e tenham vida. Vamos clamar por misericórdia, até mesmo por aqueles que se tornaram empecilhos na obra da criação. E assim, Noé, levantando-se com coragem, começou a orar não apenas pela proteção de sua família, mas também pela salvação daqueles que buscavam causar destruição. A intervenção divina começava a se desenrolar e os céus estavam abertos. A batalha se intensificava, mas um espírito de esperança e compaixão emergiu em meio ao caos. Conforme a tempestade aumentava, Noé tinha certeza de que a luta não terminaria apenas com uma vitória momentânea. Um novo plano soberano de Deus estava começando a ser revelado, e o que poderia parecer o fim podia, de fato, ser apenas o início da história de redenção que se desdobraria através das gerações. A noite, agora preenchida de luz e clamor, tornava-se o prenúncio de algo majestoso, um lembrete de que, mesmo nas trevas mais densas, a guia do Criador estava sempre à disposição para trazer todos à luz. O futuro aguardava, e Noé estava prestes a descobrir o que você e eu ainda temos a aprender sobre a profundidade do amor redentor de Deus, que reescreve até mesmo as mais obscuras narrativas de traição e rebelião.